nosso estudo aqui da Parashá, da porção desta semana, B'Shalach, como nós já lemos aqui durante o serviço, durante o Avodat Torah, né? Então se encontra em Shemot, Êxodo capítulo 13, a partir do verso 17 até o capítulo 17, verso 16. Essa é a nossa porção de B'Shalach. A Haftarah, a porção dos profetas, se encontra em Shoftim, Juízes 4:4 ao 5:31. E a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, ou Novo Testamento, Yohanan, João 6, versos 22 até o 40. Né? Vamos então, antes de nós passarmos para o nosso tema de hoje, a abertura do Mar Vermelho, águas, terra seca e árvores frutíferas. O que é isso? Como assim árvores frutíferas? Né? O que está falando? Então, mas antes vamos ver quais são os tópicos, que temas essa Parashá nos traz. É uma Parashá, novamente, né, como quase todas dessa sequência aí, riquíssima em elementos, né? Tem muita coisa que acontece aqui nessa Parashá. Começando então com o faraó enviando o seu exército ao encalço de Israel. Então Israel sai, né? Acontece a 10ª praga, a morte dos primogênitos. O faraó e os egípcios a princípio se rendem, Israel então sai com os despojos, mas sai às pressas, né, do Egito, em direção ao mar. Né? E aí então o faraó cai em si, o seu coração endurece de novo, lembram do estudo há 2 semanas atrás, né? E ele então resolve pensar, não vamos deixar esse povo, o que eu fiz? Não vamos deixar não, vamos atrás deles, vamos acabar com eles. E pega todo o seu exército e vai ao encalço de Israel. E aí vem então na sequência o famosíssimo episódio da abertura do Mar Vermelho, né, quando o mar se abre diante do povo de Israel e eles atravessam então o mar em seco e os egípcios que atravessavam atrás deles são engolidos pelo mar, né, então são derrotados. Depois vem os episódios da canção de Moshe, a canção de Moisés, né, cantarei ao Eterno, de celebração ao Eterno, e Miriam também faz a sua canção repetindo as palavras de Moshe, tá? Naquele episódio em que ela dança com as mulheres. Depois o povo vem e volta a reclamar, né? Como de praxe com aquela geração, então eles reclamam pela falta de água e o Eterno de pronto provê, né? Nesse instante para eles, tá? E a Parashá termina trazendo o fato de que Amaleque ataca Israel no caminho. E Amaleque é derrotado, aquele episódio também famoso em que Moshe, né, ele ergue os braços, e quando os braços dele começam a cair, Israel começa a perder a guerra. Quando ele ergue os braços, Israel começa a vencer a guerra, e vem os dois, o Arão, né, e Uri, e se colocam ao lado dele para sustentar os seus braços, e Israel consegue derrotar Amaleque. E então vem a promessa de que o nome de Amaleque seria apagado de debaixo do céu. Tá? Termina com isso esta Parashá. Mas o nosso tema de hoje, então, como eu já adiantei para vocês, né, no título, aqui tem a ver com o nosso segundo aqui, o famoso episódio da abertura do Mar Vermelho, né? Do Yam Suf, ou Mar Vermelho. Eu acredito que só de eu falar isso para vocês, a abertura do Mar Vermelho, você já criou na sua cabeça, já veio na sua cabeça a imagem mental, né? Talvez do filme famoso, clássico filme lá que você viu, ou dos mais recentes, ou de algum outro, ou alguma imagem que você tem disso. Só de eu falar, você já visualiza, né? A abertura do Mar Vermelho, porque é um episódio muitíssimo conhecido, tanto por pessoas que creem, quanto por pessoas que não creem, conhecem esse episódio da abertura do Mar Vermelho, né? Muito divulgado por aí, tá? E a gente tem essas imagens porque é algo assim, muito grandioso, né? Podemos dizer que é um dos milagres mais grandiosos que o Eterno fez ao longo da história, né? Você para pensar, um mar simplesmente se abrindo um caminho no meio, 2 paredes enormes de água e o povo atravessando em seco. E aquelas paredes suspensas, né? Então é algo grandioso, a gente cria essas imagens, assim, porque é algo muito grandioso. E nós tivemos alguns elementos, né? Ali, o vento que soprou, né? As ondas rugindo, imaginem essa cena completa, né? O vento oriental que soprou, que a Torá diz que soprou, e aquelas ondas rugindo, e o mar se dividindo, se separando. Imagine o som também que teve naquele instante. Aquelas paredes de água, Israel então passando em seco, né? Vamos ver no texto da Torá, então, o que o texto diz, né?
sobre isso. Então, Êxodo chamou os 14, versos 21 e 22. E levou o Eterno, o mar, com um forte vento oriental toda a noite, e fez do mar terra seca, e foram divididas as águas. E entraram os filhos de Israel no meio do mar em seco, e as águas foram para eles como muralha, à sua direita e à sua esquerda. Então temos aqui na Torá o relato disso que eu acabei de falar para vocês, né? Basicamente nesse texto aqui. Porém, no entanto, talvez não muito satisfeitos com a grandiosidade que já foi tudo isso aqui, desse milagre do Eterno que eu acabei de falar para vocês, talvez um dos milagres mais grandiosos que o Eterno fez, né, ao longo de toda a história, do mundo mesmo. Não satisfeitos com a grandiosidade disso, alguns sábios lá do passado, eles contaram algo bem curioso num midrash, um dos mais antigos midrashes que existem relacionado a essa passagem aqui. E esse midrash se encontra em Shemot Rabbah, Êxodo Rabbah 21:10. Eu coloquei um trechinho dele aqui para vocês. E diz o seguinte: expôs Rabi Norai o seguinte: enquanto Israel atravessava o mar, uma filha de Israel caminhava através do mar, passando junto com o povo, levando o seu filho pela mão. E o filho dela chorava. Ela então estendia a mão em direção à parede de água, lembra dos muralhas de água que estavam do lado, e tomava uma maçã, ou uma romã de dentro do mar, e dava para a criança. É algo curioso, né? E a gente você pode perguntar assim agora para mim, como assim? O que é isso aqui, né? Eles estão querendo, não bastou que foi um milagre enorme, aquele mar se dividindo, aquelas muralhas de água dos lados e o povo atravessando seco, eles ainda querem colocar uma coisa a mais ali para deixar ainda mais grandioso, dizendo que brotaram árvores de dentro da água e eles podiam pegar as frutas, maçã, romã, enfim, ali de dentro da água. Muitas pessoas, quando têm contato com alguns textos da tradição judaica, como este daqui, a primeira coisa que elas vão pensar é: que coisa absurda! Olha só, estão acrescentando coisas à palavra que a palavra não diz. Isso é um absurdo, isso é uma heresia. Isso não pode, né? O que é isso? Da onde que estão tirando isso? Porque o texto lá em Êxodo em nenhum momento sequer sugere nada relacionado à fruta e árvore, né? Não, nada aqui, podem ver. Não tem nada. Então, esses rabinos lá, eles estavam querendo acrescentar coisas ao texto que não existem. Isso é heresia, né? Será que o milagre não foi já grandioso o suficiente? Eles ainda querem deixar ainda maior por conta própria? Né? Um homem querendo inventar uma história em cima do milagre que de fato aconteceu? Vamos analisar com atenção esse texto aqui da Torá. Vamos ver o que de fato ele nos diz para a gente desmascarar este midrash aqui. Para a gente, com criticidade, analisar isso aqui. Então vamos lá. Para a gente analisar esse texto de Êxodo 14, que eu vou colocar aqui de volta, já na sequência, a gente precisa fazer aquele nosso velho jogo, que já está escrito ali, do nós já vimos isso antes, em algum lugar. Enquanto nós lemos, eu vou ler de novo o Êxodo 14, vou colocar aqui de volta. Enquanto nós formos lendo, eu quero que vocês tentem pensar em onde já viram algumas coisas desse texto antes na Torá, tá? Onde será? Então vamos lá. Êxodo 14, de novo, 21. Só que aqui eu já destaquei umas coisinhas ali, talvez ajude. E levou o Eterno o mar, com um forte vento oriental, toda a noite, e fez do mar terra seca, e foram divididas as águas. Alguém conseguiu pensar em algo? O Pedro já pegou lá, já para variar, a gente vai voltar para o princípio, Bereshit, Gênesis. Onde mais que estava escuro, que só tinha escuridão, e que não tinha nada além de água, mar, né, água,
e que tinha um vento soprando sobre as águas. Onde mais tinha isso? Gênesis 1:1. Lá no princípio nós tínhamos esses elementos, todos aqui. Vamos lá. Então, Gênesis 1, verso 2, né? Já no 2, na verdade. E havia o quê? Escuridão sobre a face do abismo. Noite é o quê? Noite está escuro. Né? Ainda mais naqueles tempos não tinha iluminação artificial, nada. Noite estava escura. Então, aqui, Gênesis 1, 2. E havia escuridão sobre a face do abismo. E o Espírito, lembrando que Espírito e vento em hebraico é a mesma palavra, é ruach. Então, é ruach lá e ruach aqui. E o Espírito de Deus se movia onde? Sobre a face das águas. Tá? E notem que a ordem está ao contrário de lá. Né? Lá começa com a água, vai para o vento e vai para o escuro. Aqui começa com o escuro, vai para o vento, para o Espírito e vai para a água. Né? Como se fosse espelhando. Tá? Então, nós temos aqui elementos em comum entre esses dois textos. E quando nós paramos para pensar, né, é difícil, é algo tão grandioso a criação, quero dizer, né, a criação do mundo é algo tão grandioso que é difícil a gente fazer uma imagem na nossa cabeça disso, né? Mas quando a gente para pensar nesse verso 2 aqui de Gênesis 1, a gente entende o que tinha de fato aqui no mundo. Água. Era só água, né? Não tinha nada além de água, era só água. É isso que a Torá diz. Era só água e água. E que estava tudo escuro. Não tinha luz nenhuma, era pura escuridão e água, aquele monte de água sem fim. Era isso que era o mundo. Né? E qual que é a primeira coisa que acontece na criação? Qual que é a primeira coisa que acontece? O que é a primeira coisa que o Eterno faz a partir disso aqui? Isso. Então vamos lá para Gênesis 1, 3 e 4. Quando o Eterno ele estabelece a luz. Né? E disse Deus, seja luz. Peguei a tradução da Torá azul, porque eu acho esse seja perfeito. Seja luz, como falasse para alguém, você, vem aqui agora, seja luz, aqui, ilumina tudo aqui para mim. E foi luz. E viu Deus a luz que era boa. E separou Deus entre a luz e a escuridão. Então, a primeira coisa que o Eterno faz na criação é estabelecer a luz, estabelece a luz. Para mim, para o Roxo eu sei que também é. Creio que ele está falando para Yeshua aqui, porque ele fala, Ieor, como falasse para alguém, seja luz, e foi luz. E ele foi luz, como se fosse isso, né? Creio que era Yeshua, como será lá no final, se ler em Apocalipse, você vai ver que o cordeiro ilumina, o rosto do cordeiro ilumina, que não tinha sol e lua, que não terá sol e lua na Nova Jerusalém, que o rosto do cordeiro ilumina. Então, vai ser assim no final, e eu creio que foi assim também no princípio. Então, seja luz, Yeshua. E Yeshua foi luz, iluminou. Né? Então, a primeira coisa que o Eterno faz é isso. Ele estabelece a luz e ele separa entre a luz e a escuridão. Primeira coisa que ele faz na criação. Por acaso, acontece algo similar a isso no relato da abertura do Yam Suf, do Mar Vermelho? Existe uma coisa relacionada à separação de luz e escuridão? Sim. Então, Êxodo 14, 20. E pôs-se a coluna de nuvem, aquela, né, que cobria Israel. No momento em que eles vão atravessar o mar, a coluna se desloca. Ela que estava diante do povo, ela passa para trás do povo de Israel. É isso que esse texto diz. E ela se coloca entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E a Torá diz que o quê? Olha ali, verso 20. E era a nuvem escuridão para os egípcios, mas ela era luz à noite para Israel. E não se aproximaram um do outro, os egípcios de Israel, durante toda a noite. Então, aquela coluna de nuvem que se coloca então atrás de Israel, ela se torna escuro, uma escuridade para os egípcios, mas Israel ela está iluminando. Então existe aqui uma separação, né, entre luz e escuridão, a luz para frente e a escuridão para trás. E essa separação é ela que permite que um não se aproxime do outro durante toda a noite, segundo o texto. Né? E o que vem... Vamos voltar então para a criação agora, para Gênesis 1. O que vem depois que o Eterno separa entre luz e trevas?
Vamos continuar com o nosso, já vimos isso antes. O que vem então depois que ele separa luz e trevas? Gênesis 1:6. E disse Deus: haja expansão no meio das águas. Olha só, separe entre águas e águas. Então, era tudo só água. O que o Eterno faz? As águas ficam embaixo, uma porção de água fica embaixo e outra porção de água vai para cima. Né? É isso que o texto diz, o canópio, na hierarquia. Então, houve uma separação horizontal aqui, uma porção de água ficou embaixo, outra porção de água foi para cima. E um espaço de ar, né, no meio dessas duas águas. E na abertura do Mar Vermelho? Existiu água sendo dividida em duas partes? Ou não? Sim ou não? Sim, certamente, né? Então, Êxodo 14:22. E as águas foram para eles como muralha, à sua direita e à sua esquerda. Então, lá em Gênesis, na criação, as águas foram divididas e houve uma porção, né, de ar no meio delas. Só que elas foram divididas horizontalmente. Águas ficaram embaixo e outras águas foram para cima. E aquela porção de céu, de ar, de atmosfera, enfim, ficou no meio, né? E aqui em Êxodo, as águas foram divididas verticalmente. Né? Foram umas para a direita, foram uma porção para a esquerda, e aquela porção de ar, né, respirável, ficou no meio. Tá? Mas houve também uma divisão ali, vertical, não horizontal. Mas, novamente, esse espaço, um espaço de ar respirável entre águas, né? Assim como foi na criação. Então, a gente viu que houve, aqui na abertura do Mar Vermelho, separação entre luz e trevas, entre luz e escuridão, e houve separação também entre águas e águas, assim como foi em Gênesis, como foi no princípio, como foi em Bereshit. Mas houve ainda mais uma coisa que também houve lá no princípio. Separação entre água e terra seca. Lá em Gênesis 1:9 nós temos que disse Deus, juntem-se as águas debaixo dos céus, as águas que ficaram embaixo, elas se juntaram em um lugar e surgiu a terra, o elemento seco, a terra seca, né? E foi assim. Então aquelas águas que tinham ficado embaixo, elas ainda se dividiram mais um pouco, elas se juntaram num lugar só e surgiu, né, a terra, o continente, vamos assim dizer, terra seca, tá? E lá, na abertura do Mar Vermelho, também não foi diferente. O mar se abriu, formaram-se duas colunas e eles passaram onde? Onde o povo de Israel passou? Fez do mar terra seca. E foram divididas as águas. Êxodo 14:21. Tá? Então, de novo, separação aqui também, como foi no princípio, entre a porção de água e a porção de terra seca. Né? Como foi no começo, no princípio. Na criação, lá em Gênesis, no princípio, quando isto aqui acontece, quando o Eterno reúne as águas num só lugar e faz surgir o elemento seco, a terra seca, o que isso possibilita que aconteça? Na criação, o que isso possibilita que aconteça? Vida, não é? É a partir dali que começa a surgir a vida, quando surge o elemento seco, a terra seca. Começa a surgir a vida vegetal, as plantas, né? Aí surgem os animais. E aí vem o ser humano. Por quê? Porque houve a porção de terra seca. Né? E o que a porção de terra seca possibilitou na abertura do Mar Vermelho? Para o povo de Israel. Vida. Não é? Vamos pensar, salvação, vida. Vamos pensar na situação deles. Eles estavam lá diante do mar, aquele mar ainda fechado, né? Talvez revoltoso, não sei. E os egípcios vindo atrás deles. E eles pensaram, vamos morrer, né? Vamos morrer. Eles vão acabar conosco. Acabou a história de Israel aqui, né? E era isso que aconteceria se o Eterno não tivesse abrido o mar. Então, essa abertura do mar e passar pela terra seca e não pela água, onde eles não conseguiriam subsistir, proporcionou para eles vida. Assim como foi no princípio, quando a porção de terra seca possibilita a existência de vida. O existir da vida, né?
sabemos também que Israel, eu falei para vocês, Israel levava o quê? Despojos, né, do Egito. E dentre esses despojos, o que eles levavam também? Animais. Eles levavam, né, os seus animais consigo também. Né? Então nós tínhamos, olha só, a vida ali de um ser humano e tínhamos animais também com eles. A vida desses animais também foi preservada por conta da abertura do mar e deles passarem por terra seca. Os animais também conseguiram atravessar junto, obviamente. Mas diante disso, fica faltando um elemento aí nesse nosso paralelo. Né? Porque eu falei, lá no princípio, o Eterno, então ele cria, ele traz a terra seca e aí vem as plantas, vem os animais e vem o ser humano. Aqui na abertura do Mar Vermelho eu falei para vocês do povo de Israel, ou seja, o ser humano, né, os homens, e dos animais. Tá faltando um? Cadê as plantas? Cadê as plantas se nós temos um paralelo aqui entre um e outro, né? Então vamos falar desse elemento faltante. Lá em Gênesis 1:11 diz que disse Deus, produza a terra ervagem, erva que dá semente, árvore de fruto que dá fruto de sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Gênesis 1:11. Então, claro, o elemento que está faltando lá na abertura do Mar Vermelho, faltando entre aspas, claro, pensando nesse paralelo, né, está faltando entre aspas esse elemento das plantas, né, da erva, da árvore de fruto que dá fruto da sua espécie. Vamos assim dizer. E aí que esse Midrash que eu contei para vocês aqui, lá de Shemot Rabbah, é aqui que ele entra. Né? Dizendo que, contando essa história, de que tinha uma filha de Israel que estava levando o seu filho, lá durante a travessia do Mar Vermelho, estava levando seu filho pela mão e a criança chorou, e ela estendeu a mão e tirou, tomou frutos, maçã, romã, de dentro do mar. Né? Então, aparece aqui esse Midrash. Os Midrashim, né, agora eu vou responder aquilo que eu lancei para vocês ali quase no início do estudo. Muitas pessoas, quando leem esses Midrashim e outras coisas da tradição judaica, eles tendem a ter essa criticidade. Não, estão inventando coisas. Estão inventando histórias em cima da palavra. Isso é heresia. E, na verdade, não está sendo inventado nada ali. Esses Midrashim não são para a gente ler literalmente. Não são coisas literais. Ah, de fato tinha uma árvore, brotou árvore no meio do mar. Não é literal isso. Os rabinos estavam já apontando para a gente isso que eu estou falando para vocês aqui. Eles estão falando, olha aqui, ó, preste atenção nesse texto de Êxodo aqui, porque ele está aludindo à criação. Olha aqui, ó. Você que está estudando a Torá aí, ó, quando você estudar, não esqueça que esse texto está aludindo à criação aqui. Por isso eles contam essa história para chamar a atenção de que surgiram árvores ali no meio do mar. Esse era o objetivo desse Midrash específico aqui. Né? Para nos apontar para esse paralelo, colocando justamente o elemento que faltava, entre aspas, no paralelo, que era a porção vegetal, as árvores, né? Aqui nessa história. Para nos ajudar a discernir isso aqui. Então, os Midrash, quando você, na sua casa, ler um Midrash, alguma coisa, né, no seu estudo, enfim, pense nisso, não é algo literalmente aconteceu aquilo que está... Eles não estão inventando. Não estão criando coisas em cima da palavra. É para você parar e pensar, o que está querendo dizer com isso? E aí você vai perceber que existia um padrão ali e eles estão complementando esse padrão com isso. Tá? Para nos apontar para isso. Então nós vimos aqui que houve separações nessas duas histórias. Né? Houve separações na história do princípio da criação e houve separações na história aqui da abertura, no relato da abertura do Mar Vermelho. Começando com luz e escuridão, primeira coisa. Aí nós tivemos separação entre águas e águas, uma porção de água para um lado, outra porção de água para o outro, seja horizontalmente ou verticalmente, e separação entre mar, entre água e terra seca. Essas três separações aconteceram lá na criação e aconteceram de novo no relato do episódio do Mar Vermelho. Né? Mas, para os egípcios, todas essas três separações aqui, elas foram desfeitas. Elas ruíram. Essas três separações aqui. Já vamos ver isso.
Então vamos falar sobre a recompensa dos egípcios para a gente começar a entender para onde que está levando, o que nos leva a esse paralelo entre a criação e a abertura do Mar Vermelho. Então vamos para Êxodo 14, 24. E foi na vigília da manhã, já quando estava alvorada, quando estava amanhecendo, e olhou o Eterno para o acampamento dos egípcios, com as colunas de fogo e a nuvem, lembram que ele estava entre eles e o povo e o acampamento de Israel, e confundiu o acampamento dos egípcios. Êxodo 14, 24. O que a Torá está dizendo aqui? Como que o Eterno confundiu os egípcios? Onde ele olhou para ele? Olha lá. Onde ele olhou para ele? Como ele olhou para eles? Com as colunas de fogo e a nuvem. Segundo os sábios, houve luz e escuridão misturadas ali. Como sabe quando você tem aquela luz que fica piscando assim, que dá um incômodo? Talvez algo como isso. Luz e escuridão misturadas. A separação entre uma e outra para os egípcios deixou de existir e assim eles foram confundidos, segundo a Torá. Porque não havia mais para eles separação entre luz e escuridão. As duas coisas começaram a se misturar e isso os deixou confusos, perdidos, sentindo-se assim em caos, vamos assim dizer, né? E depois disso, o que aconteceu? Êxodo 14, 27. E estendeu Moisés a sua mão sobre o mar, e voltou o mar, ao romper da manhã, à sua força. E os egípcios fugiam, quando eles viram, né, aquelas muralhas de água gigantes, eles lá no meio, e elas começam a voltar, começam a cair na direção deles, então eles começam a fugir, mas não há tempo. Porque o Eterno os revolve no meio do mar. As águas caem com tudo e eles são, né, engolidos pelas águas que voltam ao seu lugar. Né? Então aconteceu isso. E o que é isso aqui, senão a separação entre águas e águas deixando de existir para os egípcios? Não é? Porque para Israel houve separação entre águas e águas e eles atravessam o mar seco. Mas quando eles terminam de atravessar, os egípcios ainda estão lá no meio. As águas voltam sobre eles para o lugar onde elas estavam. Aquela separação, para eles, não existe mais. Não existe mais separação entre águas e águas para eles. Assim como não existe mais separação entre água e terra seca para eles aqui. A terra seca para eles deixa de existir também. Né? Não tem mais, eles são engolidos, aquelas águas, sabe, sei lá quantos metros de, né, profundidade, eles são engolidos e não existe mais terra seca. Tudo vira água para eles de volta. Né? Aquela separação deixa de existir. Logo, eles se veem envoltos num ambiente em que só existia o quê? Água. Para eles, volta a existir só água. Mais nada. Água e escuridão. Como se a terra para eles voltasse a ser sem forma e vazia. Como se eles passassem a um estado de não criação mais. Como se voltassem a um estado de vocês estão fora da criação. Eles estão agora só naquele mundo sem forma e vazio que era só água e escuridão. Né? Nós falamos na Parashá Vairá, naquele estudo que eu gravei aqui para o primeiro Shabat de 2022, né? Sobre as pragas terem sido uma forma do Eterno se revelar como Criador para o faraó e para os egípcios. Muitas vezes a gente pensa, ele estava dando as pragas, era para castigar os egípcios. Pode até ser que tenha um pouco esse lado, mas não era só isso. Existia, de novo, falamos aqui, né, no grande comentário sobre a Brit Hadashah. O que o Eterno faz, os milagres, as coisas grandiosas que ele faz, sempre tem um propósito relacionado a algo que ele está querendo ensinar para as pessoas. É algo que ele usa para ensinar. Né? E com as pragas não foi diferente. O objetivo das pragas do Egito era levar o faraó e os egípcios a reconhecer que existia um Criador. Existia uma força suprema, que não era um Deus deles lá que só dominava uma parte do cosmos, né? Ou era só o Deus do fogo, ou era só o Deus da água, ou era só o Deus do rio, o que fosse. Ou era o faraó que se achava o próprio Deus, que só dominava ali a sua terra.
Então o propósito das pragas era do Eterno, o propósito do Eterno para as pragas era que eles reconhecessem, não, olha, esses nossos deuses, eles não são nada. Existe um Criador que está controlando todas as coisas aqui no universo. Tudo. Ele controla o rio, ele controla a água, ele controla os animais, ele controla o clima, ele controla a nossa vida. E o faraó, após a sétima praga, a sétima praga foi a praga do granizo, né? Quando caiu o granizo e tinha fogo e dentro do gelo, segundo os estudiosos, o fogo ele queimava dentro do gelo, pensem nisso. E quando o faraó ele vê isso, ele cai em si e fala, não, somente um Criador para fazer algo assim. Para conseguir juntar o fogo e o gelo e os dois permanecerem ali juntos. E é ali que ele reconhece, ele diz no texto, ele reconhece, não, o Eterno é justo e eu sou ímpio. O Eterno, ele é o Criador, ele é o juiz e eu não sou nada. Ele reconhece isso depois da sétima praga. Porém, a Torá diz, um pouco depois, que ele volta a pecar. Ele volta aí sim a endurecer o seu próprio coração, a sua teimosia, a sua obstinação. E acontece o que acontece. Mas eles recebem a oportunidade de reconhecer o Criador. Preste atenção nisso, tá? Então, o faraó e seu povo, eles vivenciaram, e o próprio faraó chegou a admitir o Eterno é o Criador. Ele disse com a sua boca. Ou seja, ele reconheceu, ele teve a oportunidade de conhecer e de admitir isso. Mas ele persistiu na sua mentalidade, persistiu na sua arrogância, na sua obstinação, aí sim, e negou esta verdade de que existe um Criador. E não negou na sua ignorância mais. Ele negou sabendo que existia um Criador. Agora ele não estava mais na ignorância. Ele já tinha vivido, experimentado e admitido. Ele negou sabendo que existia um Criador. Naquele instante, então, diante do Mar Vermelho, a criação, o episódio da criação estava sendo revisitado. Nós vimos aqui, o paralelo é muito forte. Como se o Eterno estivesse falando, nós estamos revivendo o momento da criação aqui, né, diante de Israel, lá, quando o mar se abre. Né? Aqueles que reconheceram, existe um Criador, olha o Criador, é o Criador que está fazendo isso. Vamos atravessar. E foram. Aqueles que reconheceram isso, passaram em terra seca. Né? Desfrutaram do fruto da criação, que é o quê? A vida. Não é? Mas aqueles que negaram isso, aqueles que mesmo tendo vivenciado aquilo, aqueles que mesmo estando vendo o que estava acontecendo diante deles de novo, negaram isso, o que restou para eles? Eles acabaram num mundo sem forma e vazio, onde só havia escuridão e água. Então eles voltaram para algo antes, vamos colocar assim, antes da criação. Como se fosse isso. Vocês não fazem mais parte da minha criação. Vocês conheceram a verdade. Vocês entenderam que existe um Criador. E vocês não querem seguir com isso? Vocês não querem escolher esse caminho? Então, vocês estão fora da criação. Como se fosse isso. Né? E eles voltam para a água e para a escuridão. Vamos retomar então, para a gente caminhar para o fim, vamos retomar o nosso Midrash, da polêmica, entre aspas, inicial, e prestar atenção no detalhe dele aqui. Ele diz, então, esse Midrash, que uma filha de Israel caminhava através do mar levando seu filho pela mão, e o filho, chorava. Ela, a filha, estendia a mão e tomava um fruto de dentro do mar. Aí eu pergunto para vocês, isso aqui lembra vocês de alguma coisa? O que aconteceu também lá no Éden? Uma mulher, né? Uma filha do Eterno, uma mulher, estendeu sua mão e tomou um fruto de uma árvore. Não foi? Foi isso. Porém,
aqui nesse midrash aqui, esse fruto que ela toma não é um fruto, não estava proibido. Ele fala maçã aqui, mas não confunda, né? Porque o fruto do conhecimento do bem e do mal lá de Gênesis não era uma maçã. Muito provavelmente não era maçã, né? Dizem que era uva, ou existem outras opiniões dos rabinos, dos estudiosos da Torá, mas ninguém fala que era maçã, tá? Então não era maçã. Esse aqui fala maçã. E por que fala maçã? E por que fala romã? Por que cita essas duas frutas especificamente, esse midrash? A gente vê que não é proibido, aqui não fala nada que era proibido. Mas existe uma associação clara entre uma passagem e outra, né? Uma mulher que estende a mão e toma um fruto. Aqui a maçã, o que é a maçã? Na palavra. Maçã remete, segundo a palavra, segundo a tradição, ao Éden. Maçã remete ao Éden. Por quê? Se a gente pegar Gênesis 27 e 26, aquela passagem em que Isaac está lá, né, já praticamente cego, em que vem Jacó vestido com as roupas de Esaú, e ele entra então para tomar a bênção da primogenitura, Isaac diz uma coisa específica, ele fala, ai, que perfume gostoso, o perfume do meu filho é como o perfume do campo que o Eterno abençoou. Essas são as palavras que estão na Torá, que Isaac usa. O campo que o Eterno abençoou. Qual é esse campo que o Eterno abençoou? Senão o Gan Eden, o jardim do Éden. Segundo a tradição, Isaac estava falando do Éden. O meu filho tem, esse filho que está entrando aqui, ele tem o perfume do Éden. E segundo os mesmos estudiosos da Torá, esse campo remete a macieiras, campo de macieiras. Então, né, maçança, aquele perfume de macieiras, de que Isaac estava falando, tá? Então, a travessia do Mar Vermelho, se a gente pegar esse midrash, de novo, não vamos ler isso aqui literalmente, são elementos para nos levar a pensar sobre alguma coisa. Claro que existe um paralelo aqui entre essa filha de Israel e Eva, né, e Rava. Porém, esta filha de Israel, ela não toma um fruto proibido. O que ela está fazendo aqui? Ela está atravessando o mar com o seu filho. Ela está cumprindo a palavra do Eterno aqui. Aqui ela está cumprindo a palavra do Eterno. Ela está cumprindo o mandado do Eterno. O mandamento do Eterno. Está atravessando o mar com o seu povo e com seu filho. E ela toma um fruto que surge nessa historinha, né? Que é uma maçã. Já falei para vocês que maçã remete ao Éden, né? E romã remete ao quê? Sementes da romã remetem ao quê? Quem já participou do Rosh Hashanah já sabe de cor e salteado. Sementes de romã remetem aos mandamentos da palavra, aos mandamentos da Torá, né? Então, mandamentos e volta ao Éden. Então, esse midrash está dizendo para nós que aquela travessia do Mar Vermelho, ela simbolizava um desejo, um anseio de retorno ao Éden. Por isso diz que a filha de Israel tomava a maçã nas suas mãos e dava para a criança comer. O retorno, aquela travessia, era como um retorno ao Éden, um retorno ao princípio. E como que faria isso? Com romã também, com os mandamentos, seguindo os mandamentos da Torá, da palavra, né? Então a travessia era o reconhecimento prático do Criador. Existe um Criador e ele está falando para eu atravessar o mar. Ele está refazendo a criação aqui diante de mim, então eu vou. Era um reconhecimento prático. Não era só, tá bom, eu sei que tem um Criador, mas eu vou continuar perseguindo Israel, como os egípcios fizeram. Israel teve um reconhecimento prático, não ficou só na ideia. Falamos aqui também naquele estudo há 2 semanas. Não adianta apenas eu reconhecer, tá bom, existe um Criador então. Tá bom, existe um Messias, existe o Filho desse Criador que morreu por mim e por meio dele eu consigo voltar a ser Criador. Tá bom. Se eu ficar só nisso, isso me leva a algum lugar? Não. Isso não me leva a nenhum lugar. Eu preciso fazer algo com esse reconhecimento. Eu preciso tomar uma atitude em relação a isso. É algo que tem que ser prático. A travessia do mar foi algo prático. Vamos atravessar. Eles podiam ter parado lá. Não vamos atravessar não. Vai que essas águas caem aqui em cima da gente. Não podiam ter feito isso?
Vai que a gente começa a entrar aqui e lá no meio volta esse monte de água aqui. Eles podiam ter parado ali, travado ali. Mas eles foram e fizeram o que o Eterno estava dizendo. Foi um reconhecimento prático, né? E esse é o princípio do caminho de volta para o Éden. Né? O caminho de volta para o Éden, esse é o princípio. Eu reconheço, existe um Criador, então como é que eu faço para voltar? Eu preciso fazer algo, eu preciso fazer a minha parte para isso. Como falamos aqui também durante o comentário do texto da Brit Hadashah, não é um milagre pelo milagre. Olha que grandioso, Deus, existe um Deus, ele está abrindo o mar aqui na minha frente. Isso também, ok, é algo grandioso, nunca vou esquecer, mas podia passar ali e eu já, né? Não fazer nada com isso. Não é um milagre pelo milagre. Existe algo ali que precisa ser entendido. Existe uma mensagem que precisa ser entendida. É o que o milagre implica. Não o milagre, o material do milagre em si. E eu creio que quando Yeshua fazia seus milagres, também ele estava ensinando algo ali. E o ponto dele era sempre o que precisava ser aprendido por aquelas pessoas. E por nós que lemos esses relatos hoje. Não é o milagre pelo milagre em si. Porque senão a gente acaba caindo nessa. Daquele povo que estava perseguindo Yeshua só para querer... Não, eu quero comer mais pão aí que você está fazendo multiplicar, então eu vou atrás de você. Não porque eu quero ouvir o que você está falando, mas é que eu quero comer mais. A gente acaba caindo nisso. E muitas pessoas hoje, no contexto... no nosso meio, no contexto cristão também, enfim, acabam nisso. Eu preciso de um milagre, eu quero um milagre. O que eu tenho que fazer para conseguir um milagre? Né? Muita gente acaba nisso. E não entende que o milagre não é um milagre pelo milagre, mas sim aquilo que eu preciso aprender para a minha vida. E hoje, essa travessia que simbolizava isso, o que ela compreende então? Vamos para finalizar para João e Yohanan 3. É um texto que eu gosto bastante. Também vocês com certeza já conhecem bem. Mas é quando Nakidmon, né, o Nicodemos, na versão em português, o mestre da Torá, ele questiona Yeshua, né? Yeshua diz para ele que ele tem que nascer de novo, e Nakidmon diz, mas como que pode, eu sou adulto, né? E como que eu posso nascer se eu já nasci? Então uma pessoa, para nascer, ela tem que voltar para o ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? E Yeshua responde o que para ele? Eu lhe digo que a menos que a pessoa nasça do quê? Da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O vento, olha os elementos, olha as palavras que Yeshua está usando aqui. O vento sopra onde quer, e vocês ouvem o som dele, mas vocês não sabem de onde ele vem nem para onde ele vai. E assim é com quem nasceu do vento, do Ruach, do Espírito, né? Quem nasce da onde? Da água e do Espírito. Quem sai da separação que houve entre a água e a água, com o sopro do vento que soprou sobre aquelas águas, quem sai disso com vida é quem nasce de novo. É isso que Yeshua estava falando aqui, em outras palavras, né? Isso é a volta ao Éden. Quem sai dessa situação, quem reconhece, existe um Criador, o Criador, então, faz essa separação para você, na sua vida. Entre as coisas, e você nasce disso, e aí você nasce de novo. E começa a sua jornada de volta para o Éden. E aí Yeshua fala algo também interessante que eu quero destacar ali, que é, quem não nasce, ele diz, né, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E muitas pessoas entendem isso, está falando, não vai entrar no céu. Também não é. Reino de Deus aqui não é céu. Não está falando de salvação do céu aqui nesse sentido. O que é isso? Em outra passagem de Lucas 17, o que Yeshua diz quando perguntam para ele, os fariseus perguntam para ele, mas quando que vai vir o reino? O que Yeshua diz? Ele não vem de forma visível. O reino de Deus está Toham. Ele está dentro ou entre, mas dentro de vocês. Hoje, aqui, agora. Não é o céu que vai vir lá depois. Aqui, está. Ele usa o presente, não fala estará. Está. Aqui e agora.
reino de Deus, eu e você somos a forma física dele aqui. Uma vez que nós nasçamos da água e do Espírito. É isso que Yeshua estava falando. Você passa a compor imediatamente o reino. Então acontece o que aqui? O que Yeshua está falando aqui? É uma nova criação, né? Nós nos tornamos novas criaturas. Está lá na palavra também, né? De novo. Caminhando como? Com o fruto do Espírito, né? Olha os frutos de novo. E esse fruto do Espírito, ele tem o quê? O aroma da onde? Do Éden. O aroma e o sabor do Éden. Então, essa é a mensagem da abertura do Mar Vermelho para nós hoje. Essa nossa travessia, essa nossa jornada, que não é só de um passo, não é só de reconhecer e parei por aqui, não é só aceitei Yeshua, tá bom, não preciso fazer mais nada, estou salvo, uhul, agora minha vida vai ser um mar de rosas. Não é assim. Mas é uma jornada, como foi para Israel atravessar aquele mar. Imagine você com aquelas paredes gigantes de água do seu lado e se elas caírem aqui. Mas foi uma travessia simbolizando a minha e a sua jornada de volta para o Éden. Então, o nosso processo de salvação. Amém? A nossa nova criação. Então, sejamos de fato novas criaturas, caminhando com o perfume do Éden, com o fruto do Espírito e com os mandamentos, seguindo com as sementes, ingerindo os mandamentos do Eterno e praticando. Amém?